Muito bem, então estamos aqui novamente em nosso estudo. Uma boa noite a todos. E hoje, na nossa sequência de estudos do livro texto, como temos feito em todas as quintas-feiras, nós temos o início do capítulo 11, que, seguindo a sequência do capítulo 10, que era o ídolo da doença, esse capítulo ele faz uma diferenciação entre o sistema de pensamento de Deus e do ego. Tanto é que o título se chama Deus ou o Ego, e na introdução dele, que nós vamos ver hoje mais cuidadosamente, Jesus já nos trazendo uma luz sobre os dois sistemas de pensamento, para que nós, como tomadores de decisão, como decididores, possamos escolher realmente a favor da nossa vontade. Porque, como Jesus tem explicado, ninguém escolhe por sofrimento ou por algo que cause dor, desde que seja visto assim, que seja reconhecido. Então, se nós estamos escolhendo ainda um sistema de pensamento que não nos traz o que é nosso de direito como criações de Deus, como filhos de Deus, se não nos traz a paz, a alegria, a abundância de espírito que é característico dos filhos de Deus, é porque nós não estamos na mente, devido à culpa da mente, vendo claramente as escolhas. Então, Jesus faz hoje uma diferenciação entre Deus ou o ego. Todo esse capítulo vai falar bastante sobre isso, mas mais para nós compreendermos quando e principalmente como que nós nos enganamos na nossa mente, e isso agora está inconsciente para nós, e por isso que o Espírito Santo, então, usa esse meio, que é esse curso, para nos lembrar, Jesus usa esse meio para nos lembrar daquilo que nós esquecemos. E antes de iniciarmos, propriamente dito, então, essa visão aqui sobre a introdução, eu convido vocês a nós fazermos juntos, como sempre temos feito, a nossa entrega juntos, porque o nosso propósito nos torna um só ser. Porque o que nos torna comum entre nós e a todos que ouvem ou aprendem através desse curso, e a todos que de outra forma também seguem a jornada de volta à casa do Pai, é o único propósito de ouvirmos ao professor da verdade, de ouvirmos sobre a verdade de quem somos, e que isso se faça presente na nossa mente, na nossa escolha. Por isso que entregamos a nosso meio de aprender, a nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, para que ele se manifeste, para que ele seja nosso professor, nosso condutor nesse estudo. E assim, então, nós estamos prontos para olharmos de volta aqui para esse início do capítulo 11, repetindo a introdução, e Jesus faz nele uma diferenciação, logo de início, entre o ego e o Espírito Santo. E ele logo de início já diz, ou Deus é insano, ou o ego é insano. Então, isso é uma afirmação que não há uma terceira escolha. Só existem os dois, só existem os dois sistemas de pensamento, e um dos dois está insano. Se examinares a evidência dos dois lados de maneira justa, reconhecerás que isso tem que ser verdadeiro. Então, onde Deus entra, o Espírito, onde
um sistema de pensamento está, o outro necessariamente não pode estar. Então, ou Deus ou o ego. Nem Deus, nem o ego propõe um sistema de pensamento parcial. Isso que é muito importante que nós saibamos, que cada um é internamente consistente, mas ambos são diametralmente opostos em todos os aspectos, de forma que uma fidelidade parcial é impossível. Então, tanto o sistema do ego, dentro dele, dentro do sistema do ego, para o ego, ele faz todo sentido. Por isso que é tão difícil de início aceitar a metafísica. Aceitar, por exemplo, que o mundo não é real, que Deus não criou o mundo, que a nossa que a nossa experiência de vida dentro de um ser limitado não é real. Por quê? Porque os sentidos físicos, aquilo que nós somos capazes de captar ou de perceber o mundo, foi feito pelo ego. Sendo feito pelo ego, foi feito para servir a um sistema de pensamento que internamente é fechado e é consistente. Então, dentro de uma lógica natural, de um pensamento de alguém que acredita ser separado, o ego faz todo sentido. Só que tem uma pergunta que a gente deve se fazer, mas se só existe um ser criador, só existe uma fonte de vida, e se Deus é esse criador, e Deus é tido como sendo amor, a criação reflete esse estado do Pai? Então, aquilo que nós vemos no mundo pode ter sido a criação de alguém que está com a mente totalmente sã, e onde que entra todas as insanidades, todas as incoerências, tudo aquilo que não fecha dentro do sistema de pensamento que o ser capta através dos sentidos físicos. Então, nós precisamos realmente nos lembrar que nós não somos esse ser separado aqui, mas nós somos mente. E como mente nós podemos questionar o sistema de pensamento do ego, questionar a tudo e também ouvir ou nos aquietar para pegarmos a mensagem que o Espírito Santo nos envia de tantas e tantas maneiras. E o curso de milagres é só uma das formas do Espírito Santo nos enviar as mensagens. Ele também fala conosco o tempo todo. Se nós aquietarmos nossos pensamentos e não interferirmos e permitir que ele nos dê o pensamento daquilo que precisamos saber. E nesses pensamentos nós vamos ouvir uma mensagem totalmente diferente daquela do ego. O sistema de pensamentos de Deus, ele é totalmente sem oposições, ele não tem conflito, porque ele não é dual, ele reconhece a tudo como a si mesmo. Isso acaba com toda a dualidade. Se eu sou aquilo que eu acho que está lá fora me agredindo, mas se eu sou isso, então não há agressão, porque se eu sou, é eu comigo mesmo, mas não existe uma guerra sem oponentes. Eu não posso guerrear comigo mesmo se eu sou, a não ser que eu fosse duas pessoas, então, ou dois seres. Então, dentro do sistema de pensamento de Deus, o sistema de pensamento do ego não consegue entrar. E assim como dentro do sistema do pensamento do ego, o ego não permite que a lógica absoluta da unicidade do céu entre nele. Por isso que os resultados também dos dois sistemas de pensamento são totalmente, como a gente chama aqui, irreconciliáveis. E eles não podem ser reconciliados por nós hesitarmos entre um e outro, por nós pularmos, ora aceitando
ao sistema de pensamento de Deus. Mas, ora, dando um passo para trás e voltando ao medo, voltando ao ego, é impossível que a dádiva, então, do pensamento de Deus se manifeste em nós, e porque os sistemas de pensamento, eles são totalmente irreconciliáveis. Não há como pegar um pouquinho de um pouquinho do outro, ou um sistema de pensamento de Deus, melhorar um pouco o ego, ou acreditar que Deus tenha ainda um pouco de ego dentro dele. E por isso que Jesus diz aqui que, aqui no 1:5, lembra-te também que os seus resultados são tão diferentes quanto os seus fundamentos, e que as suas naturezas fundamentalmente irreconciliáveis não podem ser reconciliadas por hesitações entre um e outro. E nada que vive deixa de ser um pai, pois a vida é criação. Isso aqui é real em qualquer situação. Nada que vive deixa de ter um pai. Então, pensar que algo veio a existir sem um pai é irracional, é insanidade pura. Então, nós temos que ter por onde nos apegar para conseguirmos questionar o sistema de pensamento do ego. E esse é o modo de colocá-lo à prova. Se nada que vive deixa de ser um pai, pois a vida é criação, portanto, a tua decisão é sempre uma resposta para a questão: quem é o meu pai? E serás fiel ao pai que escolheres. Então, em todos os nossos conflitos do dia a dia, se não estou em paz por causa de uma situação, aparentemente eu posso acreditar que o meu problema é a ausência da solução que eu imagino que acabaria com esse conflito. Mas, na verdade, nós estamos o tempo todo na nossa mente, lembrando que a mente, ela não é o ser separado aqui. A mente, ela é abstrata, ela é fora do corpo físico. Então, nós estamos o tempo todo na nossa mente, respondendo a nós mesmos apenas uma única questão: quem é o meu pai? Ou é o ego, é o sistema do mundo, e por isso que eu estou em conflito, ou é o Deus de amor, e se Deus é o meu pai, então o conflito é irreal. Então, eu largo mão de me identificar com o conflito. Não há meio termo. Ou largo mão de me identificar com o sistema de pensamento do ego, ou então me identifico, acredito no medo, mas ao custo de negar a paternidade a Deus. E a negação à paternidade de Deus é a causa inicial da culpa da mente. Então, isso precisa ficar muito nítido, muito vivenciável na nossa mente. No entanto, o que dirias tu a alguém que acreditasse que essa questão realmente envolve um conflito? Então, acreditar que quem é o nosso pai? É Deus ou é ego? Quando a cada questão eu estou respondendo isso. Se isso pode ser um conflito no qual eu tenho dúvidas em qual responder. Se fizeste o ego, como poderia o ego ter feito a ti? Então, aqui é a lógica absoluta da metafísica de Jesus. Jesus usando aqui da lógica para que nós também nos apeguemos à lógica, porque o sistema de pensamento da salvação, da expiação, ela não é algo miraculoso ou então um mistério, ela tem uma lógica absoluta. Então, como que nós podemos acreditar que o ego seja o nosso pai? E cada vez que nós acreditamos num conflito, nós estamos dizendo isso, se fomos nós que fizemos o ego. Então, se nós fizemos o ego não pode ter nos feito. É impossível
que uma situação entre pai e filho, entre criador e criatura, criação, se reverta. Então, se o ego veio a existir a partir do que nós fizemos na nossa mente com a crença de separação de Deus, a ideia de que agora é Ele que nos fez e nós estamos presos em seu sistema de pensamento, essa é totalmente equivocada. E por isso que Jesus diz aqui, o problema da autoridade ainda é a única fonte de conflito, porque o ego foi feito em função do desejo do Filho de Deus de ser pai de si mesmo. O que foi o desejo da separação de Deus? Aquela questão de como que seria fazer algo além de Deus. Foi tentar fazer uma criação sem a paternidade de Deus. Então, isso que fizemos e com que nós nos identificamos, depois, nós nos tornamos pais sobre isso, ou seja, pais sobre nós mesmos. E é isso que é a separação. E é isso que o ego deseja perpetuar dentro de nós para ele continuar a existir. O ego, então, nada mais é do que um sistema delusório no qual tu fizeste o teu próprio pai. Nós fizemos o ego. Por que nós deveríamos temer ao ego se nós fizemos ao ego e, portanto, nós podemos desfazer ao ego da mesma forma como fizemos? Então, como desfazer o ego? Retirando a nossa crença na separação, retirando a nossa crença nele, porque o ego é o resultado de uma crença de separação unida ao nosso pensamento. Então, nós que damos esse poder. Se nós retirarmos a nossa crença, o nosso pensamento do ego, ele simplesmente deixa de existir, porque ele não terá mais fonte de vida. Porque a fonte de vida real é só Deus, mas nós emprestamos esse poder da fonte de vida ao ego. E por isso que Jesus apela aqui para nós não cometermos equívocos a respeito disso. E como ele reconhece aqui, isso soa insano quando é afirmado com perfeita honestidade, mas o ego nunca examina o que faz honestamente. Então, quando nós olhamos com a mente aberta ao sistema do ego, parece insanidade nós acreditarmos no ego. Só que o ego, ele nunca permite a quem está unido a ele, aliado a ele, a olhar honestamente de volta para o seu fundamento. Por isso que o ego nos amedronta, dizendo que se nós olharmos de volta para dentro da nossa mente, Deus está nos aguardando lá com a punição. A crença da punição pelo pecado que fizemos pela separação de Deus. Então, o ego nos ameaça de modo a que não venhamos olhar para dentro de nós mesmos e não questionemos o fundamento que fez com que o ego começasse a existir. E segue aqui, no entanto, essa é a sua premissa insana. Então, a ideia de que ele é nosso criador. O ego, ele nos fez. Claro, o ego fez o corpo, o ego fez o mundo físico. E aí o ego disse que nós não somos mais mente, nós não somos mais alma, nós não somos mais espírito, e que nós somos um ser dentro do corpo. De fato, o ego fez o corpo, e por isso que o ego diz que ele é o nosso pai. Mas nós não somos o corpo. Nós ainda somos a mente, extensão da mente de Deus. Então, essa premissa insana, cuidadosamente oculta na escura pedra angular do sistema de pensamento do ego, é a ideia de que ele é o nosso pai. Então, ou o ego que tu fizeste é teu pai, ou todo o sistema de pensamento ruirá. Então, se o ego não for o nosso pai, mas o ego for apenas o resultado de um equívoco nosso, mas ele não nos fez, todo o sistema do ego desaparece.
E é assim que a expiação atua. É assim que o Espírito Santo restaura em nós, de novo, a consciência do Cristo que nós somos. Essa é a luz que o Espírito Santo tem para trazer a nós. E aqui também, na sequência, aqui no 3, nós temos uma diferenciação muito clara da metafísica entre o sonho e a realidade de Deus, quando Jesus diz assim: tu fazes através da projeção, mas Deus cria através da extensão. Vejo aqui dois verbos, o fazer e o criar. No curso em Milagres, o verbo criar é usado para aquilo que de fato é real e que é a extensão de Deus. Então, nossos pensamentos enquanto Cristo, ou sendo Cristo, eles são criação. Quando nós nos identificamos dentro de um sonho com um ser separado, nós projetamos ou fazemos, nós não criamos. Não há criação aqui no sonho. Então, aqui nós fizemos através da projeção, mas o que é feito pode ser desfeito. Criação é extensão. O que se estende não pode se desfazer, porque o que se estende, aqui o resultado do que se estende também se estende, porque Deus, ele dá a sua dádiva de criação a tudo que é real. Mas aquilo que nós fizemos, o que é feito é diferente daquele que eu fiz. Por isso que dentro do sonho aqui, a cada segundo o mundo é diferente, a cada instante nós parecemos ser diferentes, e aquilo que nós fizemos pode estar sujeito a alterações a todo instante também, porque o mundo projetado foi feito assim, o sistema de pensamento do ego faz assim. E também Jesus nos trazendo aqui que quando ele nos diz que nós somos a pedra angular da criação de Deus, pois o seu sistema de pensamento é luz, que esse nós que Jesus se refere é novamente o nosso ser real. A nossa mente, embora estejamos equivocados quando acreditamos que existe um mundo fora do reino de Deus, embora estejamos equivocados quando não vemos a luz do pensamento de Deus na nossa mente, mas isso é um sonho, isso não é real. O ser que nós somos continua sendo a pedra angular da criação de Deus, porque Deus se estendeu a nós. Então, a pedra angular do sistema de pensamento do ego é de que o ego nos criou, ele nos fez, porém, a pedra angular de todo o reino de Deus somos nós, não como criação separada, mas como extensão de Deus, como Cristo que somos. E por isso aqui Jesus nos fala de lembrarmos dos raios que estão aí e não podem ser vistos. Os raios são a luz que continua nos conectando. O Espírito Santo que continua dentro da nossa mente, nos conectando a Deus, mesmo que nós estejamos totalmente esquecidos disso, ou que estejamos dormindo totalmente e sem estarmos cientes dessa luz, ela continua sendo a nossa realidade, ela continua estando dentro de nós. E outro fato também aqui no 3.5, quanto mais perto chegas do fundamento do sistema de pensamento do ego, mais escuro e obscuro vem a ser o caminho. Então, quanto mais nós nos identificamos com o ego, quanto mais nós aceitamos as premissas do ego, que ele nos fez, e que agora nós somos um ser dentro de um mundo feito de separações, tanto mais escuridão nós vamos sentir na nossa mente. Entretanto, mesmo a pequena centelha em tua mente é suficiente para iluminá-la. Então, mesmo que nós não estejamos
cientes do Espírito Santo, basta nos apelar a Ele, basta pedirmos ao Espírito Santo. Essa luz que Ele tem dentro de nós é suficiente para iluminar o nosso caminho, para nós voltarmos de novo à consciência do Cristo. Traz essa luz contigo sem medo e bravamente, segura junto do fundamento do sistema de pensamento do ego. Então, é com a luz do Espírito Santo, é só com o Espírito Santo que nós vamos iluminar o suficiente para podermos olhar de volta o sistema do ego. Jesus nos pediu para nós questionarmos o ego, mas questionarmos diante da luz, fazer o que o Espírito Santo tem feito. Como que o Espírito Santo cura as nossas crenças na nossa mente, ele faz uma triagem, trazendo à luz aquilo que nós entregamos para ele. E aquilo que é real, ele o eleva à condição de criação de Cristo, e aquilo que é irreal, que é a escuridão, simplesmente desaparece na presença da luz. Assim também é conosco, por isso que precisamos trazer a nossa luz, trazer o Espírito Santo, e diante do Espírito Santo, dos pensamentos do Espírito Santo, olhar de volta ao sistema do ego. Tens que estar disposto a julgá-la com perfeita honestidade. Julgá-la. Poucas vezes o curso nos fala em julgamento, especialmente quando o julgamento tem a conotação de condenação. O curso nos alerta o tempo todo a não condenarmos, porque a condenação é do ego. Mas nós, como observadores, julgar o sistema de pensamento a qual uma parte da nossa mente tem estado disposto a se identificar, que é onde nós colocamos o nosso investimento a partir da crença de separação de Deus. Isso precisa ser olhado de volta e julgado se isso é suficiente para nós, e olhar honestamente os resultados disso. O preço do conflito, o preço do sofrimento, o preço da angústia que nós pagamos por esse sistema de pensamento falso, por essa crença e por esse senso de individualidade que o ego nos dá dentro da crença de separação. E olhando o fundamento, e é real isso que o ego está dizendo, é verdadeiro, que nós nos separamos de Deus, e agora estamos à parte de Deus, e não temos mais como reverter isso, a menos que paguemos com alto sacrifício, e por isso que o ego leva muitas pessoas voltadas em intenção honesta, mas a sofrerem achando que estão fazendo algo para pagar a conta que acredito que tem em relação a Deus. Então, a ideia do autossacrifício, de purificar-se ou de pagar a conta por ter usurpado do poder de Deus diante de um pagamento de sofrimento autoimposto. Então, o quanto isso é insanidade. Então, isso precisa ser julgado honestamente, ou nós vamos continuar sem se decidir de volta a favor de Deus ou pelo Espírito Santo. Nós precisamos olhar de volta as dádivas do ego. Por isso que Jesus segue dizendo, abre a escura pedra angular do terror, na qual ele se baseia, o sistema do ego, e traze-a para fora, para a luz. Esse sistema angular que diz que nós nos separamos de Deus e que agora nós pertencemos ao ego porque ele nos fez. Então, o ego diz que nós nos rebelamos contra Deus, viramos as costas a Deus, e nós demos a nossa paternidade ao ego. Agora, ele é o nosso pai, e ele é um tirano. Ele não quer nos largar, porque ele sabe que o ego só existe enquanto perdurar essa pedra angular de que ele é nosso pai. Então,
causa terror à nossa mente, e isso tem que ser trazido para fora, tem que ser visto à luz, tem que ser visto diante do Espírito Santo. Nós não podemos, na escuridão, querer achar que nós vamos ter forças ou condições de olhar o terror que habita na nossa mente. Por conta própria, nós podemos fugir mesmo da mente e negar essas questões e simplesmente nos distrair com o pouco que o ego nos oferece dentro da condição de seres individuais, dentro da experiência de um corpo, nos entreter com isso para não voltarmos a olhar ao terror que existe na nossa mente, pela pedra angular do ego. Mas, unido ao Espírito Santo, que é a luz, tudo que havia na escuridão nós podemos trazer para fora. E é essa luz que dissipa o nada, porque, na verdade, o ego sequer é real. Nós acreditamos, nós o fizemos através de uma crença, nós não o criamos. Se não o criamos, ele não é real, nós apenas o fizemos, isso é um fato, fizemos. Mas o que foi feito pode ser desfeito no tal qual nós o fizemos, com a mesma facilidade. Basta nós retirar a crença. Se é uma crença, e o nosso poder de fazer isso que eu fiz, retirando a nossa crença, ele deixa de existir. E por isso que, olhando com luz, Jesus nos diz que lá verás que ela se baseava na ausência de significado e que tudo aquilo que causava medo baseava-se no nada. Por isso que Jesus também tem as primeiras lições do curso em Milagres totalmente focadas em desfazer aquilo que nós pensamos que fizemos. Então, ele começa a mostrar o quanto que tudo que até então parecia ser tão verdadeiro no mundo não tem significado algum. Não é que não tem existência para nós. Enquanto houver a crença nossa de separação e o nosso pensamento, que é o que nós somos, o mundo, a separação, nós vamos continuar ainda vendo isso, mas o significado dessas coisas desaparecem quando nós olhamos de volta para elas. E não havendo mais significado, nós simplesmente retiramos também o nosso investimento, porque ninguém investe naquilo onde reconhece que nada há. Ninguém investe onde não tem nenhum ganho, ou no nada. Então, se nós investimos no ego, é porque nós achamos que teríamos um ganho nisso. E o ganho é aquele que o ego nos falou, que o ego nos esconderia da nossa mente, de modo que Deus não nos encontrasse. E, de fato, dentro do sistema do ego, fechado como o ego é dentro do sistema dele, nesse sistema fechado, ele tem razão no sentido que Deus não nos encontra dentro do ego, porque Deus sequer reconhece a um ego. Mas nós não somos do ego. Só se nós fôssemos do ego, criação do ego, ou filhos do ego, é que Deus não nos encontraria. Mas, por outro lado, nós sendo de Deus, nós nem precisamos ser encontrados por Deus, porque Deus nunca nos perdeu. É só a nossa consciência que acredita que se perdeu de Deus. Então, Deus nunca nos deixou de reconhecer tal como nós somos. Deus nunca deixou de saber do Cristo que nós somos. Deus apenas sabe que nós estamos dormindo porque nós não estamos repassando o seu amor. Nós deixamos de criar como ele cria, por extensão. E por isso que Deus sabe que há algo errado conosco, porque sem criar nós não somos felizes. E Deus nos criou para a alegria, para a felicidade. Então, Deus sabe que algo aconteceu, não sabe do conteúdo da nossa mente, mas ele sabe que precisa despertar suas crianças para que voltamos a saber da alegria que nós somos. Por isso que Deus nos enviou o sistema, Deus criou o sistema de pensamento do Espírito Santo, que nos acompanha dentro do sonho,
E ele é essa luz com a qual nós, dentro do sonho, podemos julgar ao ego, e aí, honesto, diante da luz, onde nós temos toda a honestidade de olharmos o que havia na escuridão, reconhecer o nada que o ego é, a farsa que ele é, a pedra angular dele, que é simplesmente sem significado. Então, nada mais, nada menos, totalmente sem significado, e, portanto, ela não, já não há mais nenhuma atração nela, nada que queiramos investir a nossa mente, colocar o nosso tesouro no ego. E onde nós e o curso diz em outro lugar, onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Se nós, amedrontados, acreditando no ego, fugimos da nossa mente e nos escondemos dentro do sistema de pensamento do ego, o nosso investimento está no ego, o nosso tesouro está no ego, e nós sofremos as consequências, por consequência desse sistema de pensamento insano. Mas se, por outro lado, nós vemos o vazio, o sem significado do ego, e aceitamos de volta a expiação, ou seja, ao Espírito Santo, mostrando o quanto nós ainda somos o pensamento, a extensão de Deus, nós colocamos nosso investimento de volta a Deus, o nosso coração volta a ser de novo, volta a ter a vontade de ser um com Deus, e o próprio Pai nos alcança. E o fim do sonho é garantido com isso. Por isso que Jesus apela aqui no quadro, diz: meu irmão, tu és parte de Deus e parte de mim. Então, nós não somos do ego, nós não somos nem do mundo físico também. Nós somos mente criada por Deus para ativar ao Espírito, para estender o Espírito para a nossa alegria, para a comunhão nossa em espírito, no conhecimento do todo. Quando, afinal, tiveres olhado para o fundamento do ego sem recuares assustado, terás também olhado para o nosso. Então, quando nós olhar para o ego e ver que ele é sem significado, automaticamente nós vamos nos lembrar também do fundamento de Deus, de que nós ainda somos dele. Eu venho a ti, do nosso Pai, para oferecer-te tudo mais uma vez. Não o recuses como um fim de manter escondido uma escura pedra angular, pois a sua proteção vai salvar-te. Então, o Espírito Santo é a nossa proteção. É ele o guardião da nossa alegria. É ele o guardião que garante que nós vamos retornar à sanidade. Que a insanidade, enfim, será deixada de lado, porque não terá mais nenhum investimento da nossa parte. Eu te dou a lâmpada e irei contigo. Então, mesmo nesse retorno, nós não estamos sozinhos. O próprio Jesus nos garante que ele irá conosco também. Ele, sendo um com o Espírito Santo, reforça essa pequena luzinha que cada um tem em si. Ela fica forte quando ela é unida a outra chama. Então, Jesus, a chama de Jesus, que lembrou-se da totalidade de todos os seres separados, de todos os fragmentos da mente, essa luz tão forte de Jesus, ele a traz para unir-se à nossa, e é ele que segue junto conosco na nossa mente para o despertar. Tu não empreenderás sozinha essa jornada, eu te conduzirei ao teu verdadeiro Pai, que tem necessidade de ti, assim como eu. O Pai só é completo quando o Filho sabe que ele também tem tudo. Quando seu filho aparentemente está em falta, e o Pai ainda é parte do Filho, Deus também estaria em falta. Então, Deus tem necessidade da nossa volta, assim como Jesus também tem necessidade, porque nós somos a completeza dele.
Não responderás ao chamado do amor com alegria? Ou então, não responderás com alegria ao chamado da própria alegria? Porque o que o ego nos ofereceu, o que parecia ser alegria, é apenas uma distração com menos horror do que é o horror da culpa da mente. Então, o ego fez parecer que existe o mundo dele, que é melhor que o terror, que é a crença de pecado dentro da mente, diante da pedra fundamental do ego, que é de que nós nos separamos dele e de Deus, e por nos separar de Deus, automaticamente o ego veio a existir. E o ego, sabendo disso, e sabendo que ele deixa de existir quando nós retirarmos essa crença de separação, ele, para nós nunca olharmos de volta para isso, ele nos deu a ideia lá na mente, por isso que nós fracionamos a mente em milhões de consciências, e nós identificamos cada um apenas com uma consciência individual de um fragmento disso, para que nós não olhemos de volta para dentro da mente e primeiro vermos o sistema de pensamento do ego baseado apenas numa crença. E uma crença de que nós nos separamos. E nisso, ouvimos, ao ver a insanidade disso, ou a ver sem significado que isso, o quanto sem significado isso é, nós voltemos o nosso pensamento ao Espírito Santo, aceitando a luz que está dentro de nós, ampliada em nós por Jesus, e isso é o feliz retorno à nossa consciência de Cristo. Isso garante o nosso retorno de novo à luz. Então, Jesus inicia assim esse capítulo de Deus ou o ego. Próxima semana, dádivas da paternidade, estendendo um pouco mais esse pensamento, o quanto está oculto essa crença do ego, que ele nos diz que ele nos fez, agora nós somos do ego, e não mais de Deus, é por isso que devemos temer a Deus e não olharmos de volta à mente. E o quanto também, quando nós aceitamos a luz do Espírito Santo, essa centelha de luz que está dentro da nossa mente e é suficiente para iluminar o caminho, e o quanto essa luz ainda é mais forte se nós aceitarmos nos unir em mente a Jesus, porque ele traz a consciência de todas as mentes conosco, para fortalecer dentro de nós a nossa decisão de finalmente julgar o ego e ou decretar como insuficiente, como o nosso ser, insuficiente para pelo que nós temos direito como criação de Deus. Isso, então, de minha parte aqui, hoje. E nós estamos, então, aqui na interação. Alguma dúvida sobre isso que foi trazido, sobre o sistema completo do ego e o sistema completo do Espírito Santo, sistema de pensamento. E o quanto nós temos que olhar de volta a nossa mente para trazer à tona aquilo que nós escondemos na escuridão da nossa mente e que aflora em pequenas circunstâncias, em pequenos casos específicos, e parece que são os casos específicos que nos trazem sofrimento, trazem conflito, quando na realidade a origem de todo sofrimento, de todo conflito, está lá na crença inicial de um sistema totalmente oposto a Deus, oposto a nós mesmos, e se nós acreditamos em algo que é em oposição a nós, não há como fugir do conflito. Então, dentro do ego, não há como fugir do conflito, mas nós não somos do ego. E por isso que podemos largar disso tudo
e tornar sem significado o ego. Não é lutar contra o ego, porque isso dá realidade a ele, mas torná-lo sem significado tira a nossa atração por ele, tira o nosso investimento nele, porque ninguém se sente atraído a tornar um tesouro aquilo que nada significa. E assim, a atração do amor nos chama de volta para a alegria, porque nós fomos criados para a alegria, na alegria e para a alegria do amor de Deus. Ficou claro esses dois sistemas de pensamento, e o quanto só um é são, e o outro, então, é totalmente sem significado. Se isso ficou claro, nós alcançamos aqui o propósito de Jesus nessa introdução de todo esse capítulo, onde ele vai estender mais profundamente isso. E aqui na interação, alguém gostaria de trazer algum comentário? Não? Então eu vou encerrando aqui a nossa gravação. Como sempre digo, toda gratidão é devida a Deus pela sua resposta, pelo Espírito Santo que nos acompanhou, que nos acompanha dentro da insanidade e nos guia de volta à luz, onde na luz nós vemos de novo a realidade, o Cristo que nós somos.